E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Esse trecho ele fala sobre o povo de Israel, um povo tão desobediente, não muito diferente da gente. Aí veio Jesus e nos colocou, por misericórdia, sob a graça de Deus, outra vez. E por que pecamos? Somos seres humanos, somos instintivos e não estamos longe do pecado. E o que seria o pecado? Para mim, diferente do que está escrito no Aurélio, pecado é tudo aquilo que fere a mim como criatura de Deus e ao próximo. As formas de pecados, elas são tanto física quanto espiritual, quanto sentimental. Aquilo que tira, que ofende, que machuca, que magoa, que traz consequências ruins. Isso para mim é pecado. Feriu a obra. E eu pequei. Todos os dias, né, a gente peca. Mas eu consigo falar isso agora aqui, e a ideia de trazer esse vídeo porque pode ter outras pessoas com as mesmas ideias, com o mesmo pensamento e sofrendo na cadeira que o pecado nos coloca. A primeira coisa que a gente deve fazer quando pecar é confessar. Quando a gente confessa, o inimigo não tem mais o que fazer. A gente deixa de estar na mão dele, a gente deixa de estar na mão do pecado e passa a ser cuidado. Peguei o ventilador da gente, está muito calor. Se eu cometo o pecado e esse pecado fere alguém, confessar a essa pessoa, dizer a verdade, é muito difícil. É muito problemático, é muito difícil falar a verdade. A gente até quer, mas a culpa é tão grande que a primeira coisa que vem na cabeça é tentar esconder ou omitir. Mas uma coisa é certa, a verdade ela liberta. Não importa o resultado que vai ter, a consequência, a gente vai ter que responder por ela. Mas de uma forma ou de outra, é libertador. Liberta a gente, liberta o outro. A forma que vai se resolver pode ser a que a gente não deseja, pode ser a certa, pode ser a coerente, pode ser a errada, mas aí já não é problema mais seu. Se você confessou, se você se arrependeu, se você pediu perdão, ou todo mundo deixa na mão de Deus e o que for de Deus volta ao seu lugar, ou segue. Nunca ninguém veio falar sobre o pecado. Eu sou um cristão do segmento evangélico, de uma igreja inclusiva, ouço pregadores, ouço testemunhos, mas ouço pessoas falarem do que aconteceu. Todos os dias estamos em pecados. Eu posso até falar assim, nossa, pecado pior que o outro, mas pecado não tem peso, todos eles têm a mesma medida. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. A consequência do meu pecado, eu já estou pagando. E ele me trouxe duas lembranças bíblicas. A primeira é que um abismo lhe chama outro abismo. E antes de chegar no meu abismo, outros abismos tinham se aberto. E aí eu fui entender, um abismo chama outro abismo. Chaves já tinham sido acionadas. Espaços físicos firmes já tinham sido desmoronados. E aí a sementinha do mal foi instalada. Mas você está colocando culpa no mal? Imagina, todos nós fizemos a nossa escolha. E é nesse momento que o negativo, que o diabo, Lúcifer, seja lá o que for, como você chama,
age. Porque independente do físico, o espiritual ele está sempre agindo sobre as nossas escolhas. Após pecar, após a dificuldade de falar, imediatamente eu procurei confessar. Foi de imediato, não esperei horas e dias, foi consequência. Me aliviou, ouvi palavras de sabedoria, inclusive uma que me marcou muito foi: não fique neste lugar que o pecado quer te deixar. E a outra foi: todo mundo peca, agora você vai buscar o Senhor para que você possa ser redimido. De duas pessoas diferentes eu ouvi, mas o alimento que essas palavras me deram, com certeza irão produzir frutos. No momento em que confesso, coisas vão acontecer, com certeza. Primeiro, que o inimigo não esperava isso de mim. Não espere isso de você. Porque quando a gente confessa, a gente para de estar na mão dele. A gente deixa de ser o que ele vai usar contra a gente, a vítima dele. Não que ele passe a ser a nossa vítima, mas ele começa, nas suas artimanhas, ao derredor, procurar álibis para poder continuar acusando a gente. Porque confessar somente não nos liberta do juízo. Tem um processo. O meu pecado gerou morte, gerou falência. E aí eu entendi a outra parte do que veio na minha memória. O salário do pecado é a morte. Trouxe a morte de possibilidades, trouxe a morte de possíveis construção, trouxe a morte de ministério, porque não só fui eu envolvido. O meu pecado trouxe consequências para outras pessoas. E independente do meu confessar, independente de eu buscar o perdão, eu vou ter que responder por isso, porque eu pequei e feri a criatura. O que eu estou gravando aqui para vocês nasceu no meu coração nesse primeiro dia do ano de 2021. Eu fui pro culto da virada com a minha filha e meia-noite a mensagem foi muito produtiva e meia-noite foi a primeira ceia, Santa Ceia do ano. E eu me examinei e não me achei apto a participar. E no momento em que eu pensei isso, o pastor virou e falou assim: você toma a Santa Ceia, não para mim, ele virou no altar. Depois de eu pensar nisso, ele virou e falou: tome a Santa Ceia porque ela vai confirmar tudo que nós falamos aqui essa noite. Ela vai perdoar, através dela, virá o perdão dos seus pecados, suas vestes serão lavadas. E você vai fazer e viver algo novo. Essas palavras me fortaleceram muito, tirando toda a pregação. O pastor Marcos, ele trouxe momentos proféticos. Ele profetizou chaves no mundo espiritual que vão trazer a realidade o que Deus quer para as nossas vidas em 2021. Então, eu confessei, eu procurei conselho, eu busquei os pés do Senhor, pedi perdão e me alimentei. E eu entrei em 2021 sem um fardo e sem estar naquela cadeira em que o pecado queria me deixar. A minha analista disse o seguinte: Fábio, você é um cara analisado. Você é responsável pelo que você faz, pelo que você faz, e não como o outro nutre, ou quer agir, ou quer pensar. O problema é do outro.
eu estou muito arrependido do que eu fiz. E eu acredito que o que for de Deus, se eu não me intrometer, se eu não fizer a birra que a gente faz como seres humanos, se o meu ego não for tão alto, tão grande, se for dele, as coisas vão voltar ao seu lugar. E as coisas sempre vão voltar ao seu lugar. Pode não ser da forma que a gente quer. Mas o que aconteceu, eu acredito que acabou atrapalhando o segmento do que Deus queria. Então, se eles, se os outros envolvidos no processo do perdão, no processo do ensinamento, não se intrometerem, não fizermos o nosso vil comportamento humano, Deus ele pode restituir todas as coisas. Eu acredito no recomeço, eu acredito na reconstrução, eu acredito que pode haver uma grande história após essa tempestade que eu causei, porque eu me permiti ir até o meu abismo por conta de um outro abismo.